Bom dia a todos. Na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus e o céu te abençoe, te guarde no dia de hoje. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, sua casa, sua família seja ricamente abençoada. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Que Deus te abençoe nesta semana, neste mês e durante todo o ano. Que a sombra do Altíssimo Deus esteja sobre a sua vida. Que o Espírito Santo esteja com você durante todo o dia, toda a semana, todo o mês e durante todo o ano. Que Deus esteja à sua direita, guardando sua entrada, guardando sua saída. Quando você for dormir, quando você for caminhar, quando você for se alimentar, quando você for trabalhar, que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor. Que o anjo do Senhor Deus esteja ao seu lado, para te guardar todos os dias da sua vida. Nós estamos em um propósito de oração. Nós estamos numa campanha de oração, em um propósito de oração. Durante 40 dias estaremos orando a palavra de Deus, buscando a providência e a justiça de Deus nas nossas vidas. Se você quer que Deus o abençoe, se você quer que Deus esteja contigo, você precisa ler, ouvir e orar a palavra de Deus. As nossas orações devem ser em acordo com a Escritura. Nós não devemos orar somente com as nossas próprias palavras, mas o segredo da oração é você orar a palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ela não retorna vazia, ela é como uma semente que após plantada ou proferida, ela terá o seu efeito. Nós cremos nisso. Eu convido você para caminhar junto durante 40 dias orando. Nós vamos orar uma vez pela manhã, quando você se levantar, logo após as 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã. Eu, por exemplo, acordo todos os dias em torno de 5 horas da manhã. Então, a hora que você acordar, faça a primeira oração. E após as 18 horas à noite, faça a segunda oração. Que oração é essa? Nós devemos orar a palavra de Deus, buscando as suas promessas. Vamos orar em Malaquias, capítulo 3, versículos 6 e 10. São 2 versículos apenas que nós vamos orar. Malaquias 3, 6 diz: Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Repita comigo essas palavras de oração. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filho de Jacó, não sois consumido. A palavra de Deus diz que Deus, ele não muda. Daí a nossa segurança, porque há um Deus vivo que não muda e sua palavra é fiel para se cumprir verdadeira. E nós oramos e nós não devemos, veja bem, não devemos roubar o Senhor e nem duvidar da sua providência e justiça. Repita comigo essas palavras de oração. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça.
Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Desde nossos bisavós, nossos avós, até mesmo nossos pais, nos criaram dentro da religião. Possivelmente, religião católica. A maioria de nós nasceu e cresceu dentro da religião católica. E nós recebemos a tradição católica transmitida de pais para filho, de filho para pais, de pais para filho, de bisnetos, no caso, avós, pais, nossos bisavós transmitiram para nossos avós, que transmitiram para nossos pais, que transmitiram para nós a fé. E diante desta fé, nós fizemos tudo aquilo que a religião nos ensinou a fazer. Agora, diz a Escritura com clareza: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. E se os nossos bisavós transmitiram para nossos pais um conhecimento religioso que não está na Escritura. E se os nossos avós transmitiram para nossos pais um conhecimento religioso que não está na Escritura. E se os nossos pais nos ensinaram uma religião que não está na Escritura, você já se perguntou alguma vez essa possibilidade? A Bíblia diz: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí nós dizemos: e que devemos de tornar? O próprio Deus responde no verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Agora, no verso 10, o Espírito de Deus fala: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O objetivo do dízimo é manter a obra de Deus sobre a terra. Nosso exemplo de fé é Abraão. Se você crê em Deus, se você é cristão, e se você crê na palavra de Deus, o que ela diz? Ela diz que Abraão, nosso pai na fé, Abraão não tinha uma igreja para ele frequentar. Abraão não tinha um templo para ele ir. Abraão não tinha nem mesmo uma religião. Abraão tinha fé. Por isso a Bíblia fala que Abraão é o pai na fé. A Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina. Não é o padre que ensina, não é o pastor que ensina, não é o pregador que ensina. A Bíblia ensina diretamente ao ser humano. O Espírito Santo revela que Abraão trouxe o dízimo de tudo que ele possuía e entregou. Não foi no templo, não foi na igreja, não foi na mão do padre nem do pastor. Ele entregou na mão do sacerdote, que hoje poderá ser o padre da sua igreja, o bispo da sua igreja ou o pastor da sua igreja. Mas Abraão entregou diretamente na mão de Melquisedeque. E Melquisedeque recebeu o dízimo e ofereceu para Abraão pão e vinho. Então veja que lá no Velho Testamento, milhares de anos atrás, Melquisedeque ofereceu pão e vinho. Quem foi que ofereceu pão e vinho aos seus discípulos lá em Jerusalém após a ressurreição, ou mesmo antes da morte de Cristo? O próprio Jesus partiu o pão e distribuiu o vinho. Então veja que a palavra de Deus traz revelação.
E depois que você trouxer o dízimo, fazei prova de mim, diz o Senhor. É Ele que está dizendo, faz prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela venha a maior abastança. Amém? E a segunda promessa, a primeira é abrir a janela do céu, quer dizer que elas estão fechadas. Pega a visão, as janelas de céu estão fechadas, mas quando você devolve o seu dízimo, as janelas são abertas pelo próprio Deus, e Ele derrama uma bênção tão grande e venha sobre nós uma grande abastança. Segunda bênção, também por vós repreenderei o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o espírito da escassez. Todo o mal será arrancado e ele não vai destruir o fruto da nossa terra, ou o fruto do nosso trabalho, ou o fruto das nossas mãos. Então, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. Faça parte do grupo dos 12 dizimistas escolhidos por Deus. Seja um dos 12 dizimistas. Participe desse projeto de oração. Participe desse projeto de Deus, desta visão de evangelização. Vamos orar a palavra de Deus. Nós temos que orar a palavra de Deus porque nós cremos que Deus é vivo. Eu convido você para nós orarmos juntos o Salmo 91. Vamos orar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás refúgio, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerá o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste o Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão na mão, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás ao pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei com longevidade de vidas, e fartá-lo-ei, e mostrarei a minha salvação. Repete comigo. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. E com longos dias de vida vou fartá-lo e mostrarei a ele a minha salvação. Nós oramos a palavra, nós cremos. Esta foi a primeira oração do dia. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Eu sou o pastor Arantes e eu oro por você 40 dias pela tua bênção, pela bênção de nós. Um bom dia, Deus te abençoe.